Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que sim. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, terça, dia 10 de janeiro de 2023. Então, a primeira dezena, não é? É assim que fala? Primeira dezena de dias, a primeira dezena de dias. Primeira quinzena. Daqui a pouquinho, primeira quinzena. Bom, os primeiros 10 dias, vamos logo direto ao ponto, não é? Do ano de 2023, a gente aqui apostos para mais um programa Opinião. Pois é, hoje aqui conosco já está inclusive apostos aqui o secretário, tem status de secretário, mas na verdade é diretor-geral da empresa cuiabana de limpeza urbana, conhecida como Limpúrbio Júnior Leite, que retorna aqui ao programa Opinião, onde a gente vai fazer aqui uma geralzona, né? Porque faz tempo que ele não vem, eu estou convidando, ele fica me enrolando, agora está aqui para a gente falar sobre os investimentos. Tem muita coisa importante que o município de Cuiabá está colocando à disposição da população por meio desta importante empresa que é a Limpúrbio Júnior Leite. Está aqui. E se você tem alguma pergunta, inclusive sugestão, você pode interagir com a gente pelo 99932-2529. Está aí no rodapé para você mandar a sua mensagem de texto aqui ao programa Opinião, que está começando com o Ar da Graça também de Lourenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é bem verdade, é você que acompanha o programa Opinião pela internet também, não é? Além do canal 22, pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, de verdade, de coração, pela sua companhia, noite a noite, aqui no Opinião. Júnior Leite, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, rapaz, por ter vindo aqui. Eu sei, eu brinco às vezes, mas eu sei que a correria lá é grande. E vocês sempre que podem estão aqui com a gente, aqui, todos, né? Quase todos. Tem um ali que é meio, eu não vou falar o nome dele, é meio enjoado, mas assim, de todo modo, o programa está sempre à disposição, porque esse espaço aqui é para explanação, uma espécie de prestação de contas também, não ao Paulo Coelho e muito menos ao Lourenberg Alves, mas sim ao nosso telespectador, que na ponta é o cidadão cuiabano. Bom tê-lo aqui, boa noite. E olha, bom novo ano, ainda em tempo, bom 2023 para você, sua família e sua equipe lá na Limpúrbio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo. A gente sabe, realmente, justiça seja feita, você já tem me convidado já há algum tempo. Eu cheguei aqui em cima da hora hoje, porque eu estava lá na Limpúrbio, saí de lá, vim correndo para cá. E lá o trabalho não para, é o dia todo, são 400 e perto de 450 bairros na capital, onde nós temos atendimento diário de vários serviços em todos eles. E é muito bom vir aqui, Paulo, porque aqui a gente tem a oportunidade de esclarecer, de fazer realmente uma prestação de contas e trazer para os telespectadores, para os seus pessoas que acompanham também nas redes sociais, tudo aquilo que a gente está fazendo, os projetos que a gente tem e também tirar as dúvidas que forem necessárias. Então é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Como foi 2022? Vamos começar então fazendo uma explanação, ainda que sintética, ainda que resumida, porque salvo engano, no começo de 2020, tinha o Vanderluz, que era o diretor, né? Aí você pegou com a missão de não deixar a peteca cair, já que o caríssimo Emanuel o prefeito, né, tinha uma grande confiança no trabalho do Vanderluz. Ele saiu por motivos pessoais dele lá e tal, o Júnior chegou e a missão era o quê? Não deixar o ritmo cair e, além disso, avançar com algumas questões aí. Como que você, em suma, pode falar de 2022? Na verdade, Paulo, a gente assumiu lá justamente com essa missão, de dar continuidade a um trabalho que já vinha do Estopa,
depois passou para o Vander Lúcio, e aí chegou às nossas mãos para que a gente realmente não deixasse a peteca cair e fazer com que os trabalhos e os serviços da Limpurb chegassem com maior velocidade e com mais eficiência ao cidadão. Há de se lembrar que a Limpurb hoje ela tem alguns serviços que são importantíssimos, como a coleta de lixo, a destinação desse resíduo, que é o aterro municipal. Nós temos a limpeza pública, a varrição em toda a cidade. Temos também a parte de cemitérios, ou seja, toda a central funerária também é de responsabilidade da Limpurb. Toda a iluminação pública da nossa capital também é de responsabilidade da Limpurb. Então são serviços que realmente mudam a vida do cidadão no dia a dia. Nós chegamos na casa de cada cidadão dessa cidade todos os dias, seja com um serviço, seja com outro serviço. E o que nós temos feito lá nesse período é justamente fazer a modernização desses serviços, trazer frota nova, mudamos já todas as frotas. Vocês há de lembrar aqui que nós tínhamos aquelas Topics antigas, né, que foi matérias em vários veículos de comunicação, inclusive aqui, onde o cidadão trabalhava de forma realmente nada humanizada, e nós fizemos então a contratação, uma licitação para uma empresa onde hoje o cidadão trabalha dentro de vans executivas. E aí, para quem não conhece ainda, são vans que os artistas, por exemplo, de shows, quando vêm em Cuiabá, trabalham, usam aqui na cidade. Então foram contratadas hoje 15 vans, todas plotadas, todas do ano de 2022, onde dá um conforto maior com ar-condicionado, todas climatizadas. As ferramentas já não andam mais junto com os trabalhadores, elas já têm um local onde é guardado essas ferramentas para que eles possam se locomover. A frota de caminhão, a gente vem ao longo desses 9 meses que nós estamos lá, fazendo a renovação daqueles que é possível fazer a renovação dessa frota que a Limpurb tem, nós já estamos fazendo, e contratando outros caminhões para que a gente possa colocar no lugar desses que não tem mais, digamos, condições de uso, que são alguns caminhões que já não têm mais condição de uso. Os ônibus também, a gente lembra que os ônibus que eram utilizados para a locomoção também desses trabalhadores, muitos deles reeducandos do sistema prisional, também eram feitos com ônibus antigos, sem conforto, sem segurança para esses trabalhadores. Também fizemos a licitação, são 5 novos ônibus modernos, onde também o cidadão tem essa tranquilidade. Fora isso, nós estamos modernizando os tratores, todos os tratores novos, os mini tratores, que eu lembro que eu falei aqui desses mini tratores, nós já temos hoje 3 desses que fazem a manutenção de campos, mini estádios e canteiros centrais, essas rotatórias da Avenida Miguel Sutil, Fernando Corrêa, Avenida do CPA, são feitas pelo Avenida das Torres, são feitas por esses mini tratores, que são os tratores roçadeiras, que eles já fazem o corte da grama e eles também já fazem a captura desse resíduo, trituram e já entregam de forma praticamente pronta. Vamos fazer assim, vamos dividir, né? Vamos por partes, porque temos 1 hora de programa para falarmos sobre tudo. Eu vou chamar o Lorenberto para a conversa aqui, professor. Diretor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa, ganha muito com a sua presença. Obrigado. Diretor, ainda no campo da questão da limpeza, recentemente, de acordo com o site Oficial News, do dia 2 de janeiro agora, a Limpurb tem distribuído placas, né, pela cidade toda, que alertam a população sobre a proibição do despejo irregular. E aí, ao mesmo tempo, convidando esse mesmo cidadão, esse mesmo contribuinte, para participar da limpeza da cidade, para manter a cidade limpa. E aí, diretor, o senhor sabe também disso, tanto quanto, ou mais do que eu, que isso é uma tarefa de todos os gestores que já passaram pela Prefeitura de Cuiabá. Todos os gestores, independentemente dos partidos, eles sempre buscaram a parceria do contribuinte para cuidar da limpeza. Mas, infelizmente, aí é o meu olhar,
me corrija se eu estiver equivocado, infelizmente, esta busca incessante pela parceria não vem sendo concretizado. Porque em muitos momentos que você caminha pela cidade, apesar do trabalho muito árduo dos funcionários, dos servidores que cuidam da limpeza, e são muito, eu conheço o trabalho dessas pessoas, trabalham no sol, não é fácil, eles fazem um trabalho belíssimo, mesmo assim, a sujeira continua na cidade. E aí eu pergunto ao senhor, o que falta de fato para que o cidadão, de uma forma geral, passe a participar e ver na cidade algo que ele é a própria cidade? O que fazer, diretor? Na verdade, professor, essa pergunta, hoje de manhã eu tive numa outra entrevista onde eu fiz um apelo ao cidadão que possa nos ajudar no combate da criação desses bolsões. Nós temos, é um absurdo, nós temos bolsões aqui dentro da capital, no centro da cidade, em bairros centrais da cidade. Bolsões que a gente limpa num dia, leva lá 10, 15 caçambas de caminhão, maquinário empregado, ou seja, dinheiro público empregado ali, e você passa em 3, 4 dias, tem o dobro da sujeira que foi retirada. Então, realmente, esse problema de bolsão, obviamente, não é uma situação generalizada, é uma parcela do cidadão que ele insiste em fazer o descarte desse material. Muitas vezes esse cidadão na área profissional é o cara que tem ali uma pequena empreiteira, é um cara que faz o serviço de poda numa determinada residência, ele pega esse resíduo e joga em qualquer local de forma irregular. A gente vem percebendo ao longo desses 9 meses que tem tido uma conscientização, principalmente do movimento comunitário. Os presidentes de bairro têm denunciado mais, têm tirado foto, têm denunciado tanto na Limpurb quanto também na ordem pública. E tem presidentes, inclusive, que têm abordado esses veículos, caminhões que estão fazendo esse descarte de forma irregular. O que a gente pede hoje para o cidadão? Para continuar fazendo isso, para continuar fiscalizando, principalmente no seu bairro. Porque esse bolsão de lixo, ele não só prejudica a questão visual, é um problema de saúde pública. Você tem insetos, você tem bichos peçonhentos que passam por ali e vão levando doenças para dentro da sua casa, para dentro do seu habitat ali dentro do seu bairro. Então é importante que o cidadão possa também nos auxiliar, porque nós não temos condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente tem condição de buscar esse cidadão se a gente tiver pelo menos alguma informação para que a gente possa autuá-lo e, se for pego em flagrante, nós podemos inclusive fazer a apreensão do veículo que está sendo utilizado para o descarte. Se tiver sendo usado veículo, né? Porque tem muitos que vão em carrocinha mesmo, fazendo esse descarte, Olha, tem a cultura, né, uma questão tão delicada que a gente já tem várias denúncias de pessoas que atravessam a rua e jogam na frente da sua casa. Né? Então, tá o lixão, tá o lixão ali mesmo, eu vou jogar aqui. E ele vai, atravessa a rua e joga na frente da casa dele. Sem perceber que aquilo ali vai voltar para ele mesmo. Uma chuva vai carregar aquilo tudo, vai levar para onde? Para o bueiro. Aí a prefeitura vai ter que ir lá e limpar o bueiro. Se ela conseguir fazer isso em tempo hábil, ótimo. Se ela não conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Vai dar uma enchente e vai trazer essa água para dentro da casa do cidadão, onde ele vai, com certeza, perder alguns bens materiais. Então, tudo que a gente faz, né? Hoje ainda eu disse essa fala, tive hoje uma conversa e falei sobre isso. A gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Tudo que a gente faz, você pode ter certeza que vai voltar para a gente. Então, o ideal é que a gente comece a nos conscientizar de que um papel de bala no chão faz a diferença, de que um panfleto no chão faz a diferença, de que uma bituca de cigarro no chão faz a diferença. Nós temos casos de containers, foram distribuídos há 4 meses atrás, aproximadamente 100 containers na cidade, containers para praças e locais onde tem o maior movimento de pessoas. Nós temos casos de locais que durou 3 dias. Vandalismo. O cidadão vai lá e quebra por nada, por absolutamente nada. Então, se a gente não começar a entender que a gente tem que fazer parte dessa mudança, não adianta esperar por nenhum ente
administrativo, nem a prefeitura, nem o Estado, nem o governo federal vai fazer por nós aquilo que a gente precisa fazer, que é nos conscientizar e fiscalizar para que a gente possa diminuir, né? Seria até utopia eu dizer terminar, acabar, mas pelo menos diminuir a quantidade de bolsões. Eu tenho um caso aqui, professor, para encerrar esse assunto, que aqui atrás da Fundação Bradesco foram tiradas 80 caçambas de lixo, ou seja, é praticamente um lixão a céu aberto no meio da nossa cidade. Então, é muito lixo, é muita falta de consciência e a gente sabe que é uma parcela pequena da população, mas que a gente tem que ajudar a combater. Pois é, rapaz, e é tudo por uma questão de consciência, né? Se você tem consciência e coloca essa consciência em prática em prol do coletivo, da coletividade, você está mais do que contribuindo, né? Você está evitando aí danos gravíssimos. Você sabe que, por exemplo, agora estamos na época das águas, né? Chuvas vêm aí, não é novidade você vê durante os tempos, né, início de ano, final de ano, bairros com inundações, ruas inundadas aí. Por quê? Os bueiros entopem por quê, cara pálida? Por muitas vezes porque o cara vai lá, esse cara que o Júnior falou, ele vai lá do outro lado, quando vai do outro lado, ele joga na própria porta, e aí vem uma chuva e leva, aí provoca aquela situação toda, drama, e a consciência é muito importante. Ô Júnior, antes de ir para o intervalo comercial, tem um telefone, quais são os contatos aí que as pessoas possam participar, já que hoje você disse que já na outra entrevista também já abordou o assunto, de que forma o cidadão consciente, além de fazer o seu próprio dever, não é, pode contribuir com essa questão aí da limpeza pública, por exemplo, denunciando, ou acionando, eu já fiz isso inclusive, todo dia tinha um serviço chamado Catatreco. Tem ainda o Catatreco. Então, eu até liguei para o Vanderluz, que não tinha um número, né? O Vanderluz me passou o contato lá do povo lá e os caras foram lá, levaram um sofá velho, Então o cara, ao invés de jogar no canteiro, faça isso. Qual o contato, que tipo de forma, canais aí que as pessoas podem acionar para contribuir? Nós já passamos esses contatos para a sua produção. Está ali, aqueles que estão ali, né? Esse aí, o Catatreco. E também esse mesmo telefone pode ser utilizado para a denúncia que nós temos lá. A Limpub hoje tem também a fiscalização, nós temos 18 motos onde faz a fiscalização. E no momento em que você ligar e fazer a denúncia, nós vamos encaminhar para o setor de fiscalização para poder ir fazer a autuação e, se possível, se for no momento, se for ali no flagrante, nós temos a condição de fazer, inclusive, a apreensão desse veículo ou carroça, ou seja, o equipamento que eles estejam utilizando para fazer o descarte de forma irregular. E aí eu imagino que haja um trabalho conjunto, não é, tanto da Limpurb com, por exemplo, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Meio Ambiente, né? Porque elas têm ali, estão tudo envolvidas no mesmo interesse. E se tiver, por exemplo, uma situação de denúncia onde o cara insiste em desrespeitar, Coronel Salles. Sem dúvida. Bota o coronelzão lá para ver se os caras vão fazer gracinha, né? Sem dúvida. Então, é importante que você tome nota desses números aí, desses contatos, tanto da Limpub, né? Aí, ó, Cidade Limpa. É bom que você tenha esses contatos salvos aí, porque você que tem consciência pode contribuir e muito para o bem-estar da nossa gente aqui, do nosso, né? Todo mundo. Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial e volta num instante só. E o programa Opinião está de volta ao vivo aqui hoje com o Júnior Leite da Limpurb, o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Está aí, ó, com notícias boas, notícias fresquinhas, a UFA. Como, por exemplo, olha só, em votação rápida e simbólica, o Senado aprovou nesta terça, dia 10, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, DF, decretada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
no último domingo, dia 8. O texto foi aprovado ontem, dia 9, pela Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, que interrompeu as férias na França e ontem retomou a Brasília no comando aí desta sessão. Apesar de já estar em vigor desde domingo, dia 8, a intervenção precisava ser confirmada pelo Congresso Nacional. O relator da matéria na Casa, senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, lá do Amapá, ressaltou a necessidade da medida, que classificou de excepcional e dura, mas necessária face aos atos gravíssimos de vandalismo ocorridos no domingo no Distrito Federal, que infelizmente todos presenciaram, permeados aí pela completa desordem, sim, desordem pública e insegurança para toda a população. Fecha aspas, disse Alcolumbre. A intervenção na segurança pública do Distrito Federal vale até o dia 31 de janeiro de 2023, com o objetivo de encerrar o, aspas, grave comprometimento e invasão de prédios públicos. Outro destaque do Gazeta Digital, rapaz, olha só, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perry, deu um prazo de 5 dias para que o prefeito de Cuiabá, Manuel Pinheiro, do MDB, responda aí o novo pedido de aditamento de intervenção do Ministério Público de Mato Grosso na saúde da capital. O magistrado quer ouvir os argumentos do município para decidir se solicitará ou não uma reunião extraordinária do órgão especial da Corte Estadual ou se aguardará o retorno do recesso forense que termina no dia 31 de janeiro. O aditamento protocolado pelo, no caso, Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges, traz novas informações que apontam para uma transgressão dos princípios constitucionais da impessoalidade, da investidura por concurso público, da proteção integral à saúde, consagrados expressa e implicitamente pela Constituição do Estado de Mato Grosso. Manuel Pinheiro, 5 dias, rapaz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E esse Perry é tinhoso, ele vai lá. Para Lorenberg, 5 dias, eu falei isso para o prefeito, já eu estive com ele uma semana atrás, mas quando ele falava comigo, eu não falava mais, porque agora está na correria lá também. Eu falei para ele, eu sugeri, falei, prefeito, é um negócio de assumir a linha de frente da história toda, né? Chegar e levar a sua equipe lá de saúde, mapear tudo o que está acontecendo, o que é mais grave, né? Se é médico, falta de médico, vamos lá de forma emergente, não é? Ainda que paliativa, vamos lá apresentar a solução. É remédio? Tira dinheiro da onde? Descobre um santo, cobre o outro. Aí você pode falar assim, mas Paulo Coelho, é fácil falar, mas e aí? Da onde que a gente vai conseguir isso? Aí que está o negócio, não é? Se eu tivesse a solução, eu apontaria, mas ele tem como buscar isso pelo menos, né? O fato é que ele precisa trazer, pelo menos, na minha opinião, agora eu quero ouvir a sua, ele precisa nesse ínterim aí de 4 dias praticamente, apresentar aí, na minha avaliação, um robusto pacote de medidas para evitar esse negócio de intervenção, porque senão vai acontecer de novo, o desgaste político é o menor, porque o desgaste maior são as pessoas que estão aí expostas àquilo que muita gente chama de descaso, outros já acham que há exagero político. De todo modo, é um período, eu queria te ouvir sobre isso, que ele terá, prefeito, para apresentar alguma coisa à Justiça. Paulo, você está coberto de razão. E agora, amigos, o desembargador
a meu juízo, age de forma corretíssima. Antes de dar a liminar concedendo a intervenção ou determinando a intervenção, ele deveria ouvir a prefeitura. E eu volto a insistir naquela frase antiga que eu mencionei. Essa é uma medida muito dura e que não deve ser tomada de forma monocrática, e sim pelo pleno. Foi exatamente o que fez a ministra quando quando jogou a decisão tem que ser do pleno. E de fato, amigos, é isso. Quando uma situação é muito difícil, o juiz, de uma forma geral, evite se expor de uma forma tão severa e tão forte e que vai cair sobre as costas da população. Agora ele está pedindo 5 dias para que o prefeito responda muitas das questões. Eu diria, Paulo, que 5 dias é pouco, é um tempo muito pequeno. Embora grande parte já está em andamento. Por exemplo, concurso público para médicos, enfermeiros e agentes de saúde. Desde o ano que passou, já está trabalhando, já está formulando toda a situação para esse concurso público que deve acontecer ainda no primeiro semestre desse ano. Portanto, está adiantado. A questão de um índice percentual muito grande de contratados na Secretaria de Saúde já foi praticamente resolvido por conta daquela demissão ou daquela exoneração de mais de 700 pessoas que foram exonerados, determinação do Judiciário a pedido do Ministério Público. Então, parte dessas ações já estão mas bem adiantadas, a meu juízo. Aguardar então, né? Vamos torcer para que realmente apresente essas respostas, né? Que ainda, nem eu disse, ainda que sejam paliativas, que possam trazer um refrigério, trazer um alívio e com a condição e compromisso de adiante as coisas se solidificarem para que possamos pôr fim a essa balbúrdia que é a briga de prefeito com governador. E o governador está lá, ó. O governador está lá, onde que ele está? Ele está para fora. Europa. Ele está para fora, não é? Ele está de férias, está lá preocupado que está, né? E o povo aqui comendo poeira por conta de decisão de justiça, por conta de intervenção, ele aqui tendo que intervir aqui. Vamos virar esse disco aí, porque... Agora, Paulo, me perdoe, é só 20 segundos. Eu não sei se já regularizou. A questão da pandemia, a questão da guerra, dificultou a entrada de insumos no país. E isso está produzindo uma quantidade menor de medicamentos do que produzia antes. Talvez ainda não tenha sido regularizado isso, Paulo. Então você tem essa dificuldade ainda que é do país todo. Não é só de uma pessoa só. É difícil. Mas enfim, vamos falar da parte que está aqui, colocada no programa de hoje, que é da Prefeitura de Cuiabá, que é a limpeza pública, a iluminação pública, os serviços propriamente que estão no guarda-chuva da Limpurb, a empresa cuiabana de limpeza. O Júnior Leite, que responde... Ô Júnior, da vez passada que você esteve aqui, rapaz, nós falávamos que o glorioso Emanuel tinha a intenção de colocar alguns pontos de internet em algumas áreas de lazer, né? Isso foi adiante? Como é que está isso hoje? Nós já estamos avançando. Nós temos hoje a Orla 2, que já está sendo implantado a internet, Wi-Fi gratuito. A Praça Santos Dumont, que nós inauguramos há pouco, também já está implantado, foi inaugurado inclusive já com a internet, com o Wi-Fi. E agora nós estamos fazendo uma grande reforma no Parque das Águas, onde a intenção é fazer com que todo ele seja todo fechado, o estacionamento fechado, o parque com uma entrada, como é o caso do Parque da Família, para que dê mais segurança para o cidadão que ali frequenta, e também vai ser entregue com Wi-Fi. Então existe um plano de expansão para que a gente possa colocar nos principais pontos da cidade, onde existe maior concentração de pessoas, a gente possa disponibilizar o Wi-Fi gratuito para que essas pessoas possam utilizar.
Pois é, interessante. Tá chegando. Você pode mandar perguntas aqui para o programa Opinião ao Júnior Leite, o diretor da Limpurb. Olha só, quem que é o menino mesmo? Edivaldo. De Várzea Grande, rapaz. Perguntando o seguinte, pergunta aí pro entrevistado, o último concurso da Limpurb irá chamar alguém do cadastro reserva a curto prazo? Bom, Paulo, esse é um campeão de ligações do meu direct aqui no Instagram. De 10 directs que tem, 11 é sobre um concurso público. Esse também foi uma das missões que nós tivemos. Nós assumimos a Limpurb tem aproximadamente 9 meses e já fizemos o concurso, já finalizamos o concurso sem nenhum problema, em concordância, inclusive, com o Ministério Público, para que a gente pudesse, com isso, fazer também a modernização da prestação de serviço, que são pessoas qualificadas, são advogados, são engenheiros sanitaristas, são arquitetos, projetistas, então pessoas que possam, de forma qualificada, ajudar no melhor atendimento para a população de Cuiabá. Esse concurso foi finalizado em novembro do ano passado, dia 5 de novembro, foi homologado assim que o Ministério Público deu o ok e fez toda a análise e nos deu a condição de fazer a homologação, e a intenção é fazer gradativamente a convocação desses que foram aprovados ainda no primeiro semestre de 2023. O cadastro reserva fica difícil da gente responder porque depende muito do cadastro de quem passou no concurso. Porque o reserva ele só é chamado caso alguém desista ou não apareça ou aconteça alguma coisa nesse sentido. Aí chama-se o cadastro reserva. Então nós temos hoje 119 vagas, onde essas, entre vários cargos, serão chamados de forma gradativa. E se ocorrer alguma falta, digamos assim, daqueles que forem chamados, aí sim a gente vai para o cadastro reserva. Está aí, portanto. Lorenberg. Diretor, tem um outro tema aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Inclusive é uma fala sua, no dia 4 desse mês. Entre aspas, a jardinagem é uma parte importante das praças e buscamos obter um cuidado com relação a isso, fecham aspas. E aí eu gostaria muito de uma reflexão. Existe um plano de ação para essa jardinagem, revitalizar aquilo que já... Porque a planta tem um certo ciclo, né? E me corrija se eu estiver errado. Tem uma certa vida útil. Ela precisa ser sempre alimentada com novos plantios, etc. Existe todo um planejamento, um plano de ação nesse sentido? Porque agora foi a Ipiranga recentemente. E o horto florestal, funciona bem ajudando ou não, diretor? Na verdade, nós temos agora o nosso projeto, que é um projeto que deu muito certo. Falei desse projeto aqui também na outra entrevista, no outro momento que eu tive aqui, que é o projeto Pit Stop, que é o projeto que faz a revitalização e a zeladoria de todas as praças e canteiros centrais da nossa cidade. Nós temos 3 meses que a empresa, que foi contratada, uma empresa, onde ela tem 4 equipes, com 4 caminhões, e que fazem serviços leves e serviços pesados. Nessas praças que estão sendo feitos a zeladoria, os pequenos consertos, ele já vai, por que pit stop? Porque ele já chega lá, ele já vai com o pedaço de ferro que precisa, ele já vai com a máquina de solda, ele já vai com a tinta, ele já vai com o cimento, com o tijolo, e ele chega e já faz o conserto lá, no local. E sai de lá e deixa a praça completamente reformada. Na sequência vem a parte de jardinagem, porque não faz sentido a gente fazer uma jardinagem com a praça também toda deteriorada. Então, na sequência vem a jardinagem. Existe um planejamento, nós já estamos na 26ª praça atendida entre praça e parque, todos os parques já foram atendidos pelo Pit Stop, e agora a gente vem atrás com a parte de jardinagem. Nós fizemos ali na Emanuel Pinheiro, no Cochipó, foi feito toda a revitalização da praça e a jardinagem dela. Na Praça Ipiranga agora, muito bem dito por você, acabaram de ser feita toda a revitalização da parte
de obras físicas e também de jardinagem, pintura, né? Agora nós vamos fazer a parte do piso, que nós estamos aguardando o IFAM para que a gente possa trocar todo aquele piso e deixar um piso ali mais adequado para aquele local. E aí vem Praça 8 de Abril, também foi feita toda a jardinagem dela, toda a reforma. Praça Popular, que é uma das praças mais emblemáticas da nossa cidade. Foi feita toda a zeladoria dela, toda a reforma e também foi feito a parte de jardinagem. Praça Clóvis Cardoso também foi feito. Então existe todo um planejamento. Primeiro se faz a reforma e depois vem toda a jardinagem. Fora isso, Lindenberg, é importante a gente frisar que nós temos também, para o ano de 2023, o planejamento para os grandes corredores da cidade. Então nós temos 2 grandes gargalos que me incomoda muito ao prefeito Emanuel Pinheiro, que é a Avenida Fernando Corrêa e a Avenida Miguel Sutil. Nós precisamos dar um up nesses 2 corredores que realmente há muitos anos não se mexe no canteiro central desses 2 corredores. Nós iniciamos esse trabalho para quem passa ali na Avenida Fernando Corrêa, em frente ao FMT, sentido Distrito Industrial. Nós já começamos a fazer a revitalização daquele canteiro central com plantio de novas plantas para poder fazer ali uma urbanização e deixar aquele lugar um pouco mais agradável, até porque ali é um corredor de milhares de pessoas por dia que utilizam aquele local. Então a gente vai fazer, a ideia é fazer todos os corredores da cidade, principalmente esses 2, que é o Fernando Corrêa e a Miguel Sutil, agora ainda no ano de 2023. Júnior, como é que está sendo, dentro da Limpurb, essa questão que virou polêmica na Câmara quanto ao aumento da taxa na tarifa do lixo, né? Da coleta de lixo? As pessoas, pelo menos com as quais eu me relaciono, né? Mesmo as que eu não conheço, que me conhecem, me abordam na rua e tal, no mercado, mas estão muito irritadas com essa questão aí desde a questão da revisão da planta genérica, porque aquilo lá vai culminar com o quê? Com um aumento na tarifa, não é? Da coleta. Como é que vocês estão lidando com isso aí? O que você pode dizer para essas pessoas ficarem menos enraivecidas? Na verdade, a gente sabe, e óbvio que nenhum gestor público no mundo gostaria de fazer aumento ou inclusão de taxas. O problema é que existe hoje um custo operacional além do limite que a prefeitura possa arcar com ela. Então, e além disso, nós temos um marco legal, do qual, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro assinou, dando prazo para que as prefeituras do Brasil se manifestassem em relação à cobrança da taxa de lixo. Ou seja, as prefeituras que não fizerem a instalação da taxa de lixo, elas deixam de receber recursos federais. Elas demonstram para o governo federal que elas não precisam de recurso federal. Uhum. Então, se ela não faz a taxa de lixo, eles entendem que a prefeitura, seja ela qual for, não precisa de recursos federais. Isso é um problema gravíssimo, porque a prefeitura de Cuiabá e boa parte de todas as prefeituras do Brasil necessitam de recursos federais em todas as áreas. Então isso é praticamente uma obrigação. Não aconteceu só em Cuiabá. Cuiabá era uma das 3 ou 4 cidades capitais que não havia ainda instalado a taxa de lixo, ou seja, feito a lei para a cobrança da taxa de lixo. E com isso, a gente consegue agora ter um fôlego para fazer os investimentos. Quais investimentos? Porque a taxa de lixo, Paulo, ela é igualzinho à taxa de iluminação, idêntica. Ela vai ser cobrada e deverá ser aplicado todo o seu recurso, 100% do seu recurso, dentro da coleta de lixo, seja ela coleta de lixo residencial, seja ela coleta de lixo seletiva. Então vai ser feito um investimento, sobra fôlego para a prefeitura para que ela possa investir. E investir efetivamente em quê? Nós acabamos agora, o prefeito Emanuel Pinheiro acabou de anunciar o fechamento do aterro municipal de Cuiabá. Há mais de 30 anos se joga lixo de forma inadequada, irresponsável aqui no antigo lixão
que virou o aterro municipal. Isso traz para nós, professor, doenças, é um gravíssimo problema sanitário e que no Brasil inteiro, 4 capitais ainda têm o aterro municipal. O restante, todos eles já fizeram o seu dever de casa. E aqui o prefeito Emanuel teve coragem de virar a página também na questão de saneamento básico e sanitário da nossa cidade. Nós licitamos um novo local para o depósito dos resíduos e vamos fechar até dia 31 de março. Nós encerramos as operações no aterro municipal, no antigo lixão, onde para nós, para mim pelo menos como cidadão que moro nessa cidade, era uma vergonha uma cidade igual a nossa, porta do Pantanal, da Amazônia Legal, nós temos um lixão a céu aberto daquela forma. Então, para mim, foi uma missão dada muito importante. E nós fizemos a licitação também a 4 mãos, o Ministério Público estava junto, e aqui eu quero fazer os meus agradecimentos ao Dr. Carlos Eduardo, à doutora Kelly da Defensoria Pública, o Dr. Flávio também da OAB, enfim, os catadores que são parte importante nesse processo, onde nós vamos estar não só ajudando financeiramente, mas também requalificando esse cidadão e incluindo num verdadeiro mercado de trabalho, que não é o caso. A gente sabe que eles estão ali há mais de 20 anos trabalhando, mas ali não é um local adequado para ser humano nenhum trabalhar, principalmente pessoas com crianças pequenas que andam ali, Paulo, no meio daquele lixo, com animais, com bichos, enfim, com um perigo de vida iminente. Aquilo pode pegar fogo ou explodir a qualquer momento. São 30 anos depositando lixo num local que não tem o devido cuidado para que aquilo possa ser feito de forma segura. Então nós estamos agora em 60 dias encerrando isso. A taxa de lixo vai ajudar muito para que a gente possa custear toda essa operação. Então, é importante que o cidadão saiba que a taxa de lixo ela vai ser aplicada única e exclusivamente para os resíduos sólidos da nossa cidade, seja eles descartados, orgânicos, seja eles seletivos. Muito bem. Dorenberg? Vamos Aonde? no intervalo? Tem intervalo. Me fala aí, tem intervalo? A comunicação aqui no ponto. Tem intervalo, né? Tem intervalo, porque tem que faturar, porque se não faturar aí fica difícil, né? Dorilhão não vai querer nos pagar depois, Dorenberg vai ficar. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, o Opinião está de volta aqui hoje com o Júnior Leite, que é o diretor da Limpurb, a empresa cuiabana de limpeza pública aqui. E conosco nessa noite aqui, eu vou pedir para o Dorenberg abrir Eu estou por dentro agora do assunto, não estou? Porque a comunicação está meio... Aqui é normal, não tem... Porque às vezes quando eles mandam chamar algum tipo de merchan, de coisa assim, como é terça-feira, hoje não tem, não deve ter não. É você mesmo, Dorenberg. Diretor, tem um item aqui, uma fala, inclusive, do próprio prefeito na sua posse, no dia 17 de fevereiro. O prefeito fez a seguinte afirmação: precisamos de uma cidade com um olhar no novo milênio, com ações sustentáveis, que conhecem alinhadas, que caminhem alinhadas com as necessidades mundiais de cidades inteligentes, fecham aspas. E aí vem as minhas perguntas, muito mais para um especialista em marketing do que necessariamente para o diretor da Limpurb. Como é isso que se dá? Como é que a Cuiabá vai ser comparada a uma cidade inteligente? De que forma? De que forma que a Limpurb pode transformar Cuiabá numa cidade inteligente dessa? E aí uma segunda questão: já estamos avançando nesse processo ou ainda não avançamos nada? Não, estamos avançando. A cidade inteligente, ela é uma construção, né? Ela não tem início, aliás, ela tem início, mas ela não tem fim.
A cidade inteligente, você vai buscando saídas tecnológicas que possam facilitar a vida do cidadão, seja com tempo de resposta, seja com qualidade de serviço, enfim. Então você tem hoje, por exemplo, os semáforos inteligentes. Já é um avanço, né? Hoje os semáforos eles já fazem com que o trânsito flua muito mais do que antigamente, quando nós tínhamos. Foi uma polêmica quando se trocou os semáforos da nossa cidade, né, por intermédio da CEMOB à época, mas hoje a gente vê que ele, para quem conhece, já teve a oportunidade de ir à CEMOB, você tem um centro de operação onde os semáforos agem sozinhos. Onde tem mais movimento, ele libera um fluxo maior, onde tem menos, ele vai travando até fazer essa compensação. Então, esse tipo de ação. No caso da Limpurb, dentro da nossa área, nós temos que fazer a nossa contribuição, dar a nossa contribuição. Quais são? Eu falei aqui também na última entrevista que nós estaríamos trazendo as lâmpadas inteligentes. Nós já fizemos o processo, já temos uma empresa que fornece para nós as lâmpadas inteligentes. Agora, esse ano, nós devemos estar instalando nas principais praças da cidade e nos 3 parques da nossa cidade. A lâmpada inteligente, ela além de ser LED, ela transmite o sinal de Wi-Fi, ela tem uma câmera de segurança, onde ela nos dá a condição de monitorar aquele local para evitar qualquer tipo de depredação ou mesmo um crime naquele local, e também nos dá a condição de ter o sinal 5G, que hoje, em muito pouco tempo, nós estaremos já fazendo essa transição. Isso já é uma realidade em Cuiabá. Nós já estamos com a empresa contratada, com um contrato assinado, para que a gente possa colocar. Possivelmente, nós devemos incluir essa lâmpada inteligente na Orla 2 e na reforma que devemos fazer ainda esse ano, iniciar ainda esse ano, que é na Orla 1. Acabar com aquela obra que foi, digamos, feita de forma corrida, né, para não falar outra coisa, e entregar ali uma Orla 2, como nós fizemos ali, a Orla que foi entregue agora. Então ali também deve ter também a lâmpada inteligente. Fora isso, eu vou voltar um pouquinho lá no tema do aterro. Lá dentro da empresa nova que foi contratada para o depósito dos resíduos de forma adequada, cooperação ambiental correta, com todos os nossos, com todas as licenças necessárias, nós teremos lá, por força de contrato, de licitação, nós incluímos no edital de licitação que a empresa que ganhasse teria que ter um centro de triagem mecânica, para que a gente pudesse fazer a coleta seletiva de forma correta, segura, correta, dando humanização para as pessoas que trabalham para fazer essa separação desses resíduos. Isso é uma forma inteligente e tecnológica de se fazer, de se mexer com o lixo. Poucas capitais no Brasil têm uma coleta, um centro de triagem. Esse centro de triagem já tem data. Em 12 meses, a empresa que ganhou a licitação tem que entregar para a gente, dentro do espaço onde ela vai fazer, lá dentro do aterro mesmo, entregar um espaço de triagem mecanizada para que as cooperativas possam trabalhar. Então, com esse tipo de contribuição, a Limpurb vai trazendo serviços e equipamentos novos para que a gente possa trazer mais eficiência no serviço e mais agilidade no atendimento. É o que a gente busca todos os dias. É fazer com que os nossos serviços cheguem mais rápido na população e, evidentemente, com mais eficiência. E para isso a gente usa, obviamente, a tecnologia. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas evidentemente a Limpurb não consegue sozinha fazer com que a cidade se torne uma Smart City, né? Isso é um trabalho a 8 mãos. A Secretaria CEMOB tem que vir com o semáforo inteligente, a saúde tem que vir com a contribuição da saúde, a educação tem que vir com a contribuição da educação, e aí isso tudo somado transforma-se a cidade em uma Smart City. Eu citei no bloco anterior o Catatreco, que eu inclusive já lancei mão desse serviço, já o reivindiquei e ele funciona. Paulo Coelho, como é que eu faço para... A gente já mostrou já os contatos aí para que você possa procurar o serviço da prefeitura. Tem alguns contatos aí, ó. O Catatreco em especial é o 3645-6518.
perdão, 5518, 3645 5518. E tem também o 99243 6502. Eu acho que até o WhatsApp esse aqui. WhatsApp. 99243 6502. É só você cadastrar aí no seu celular e numa situação aí pertinente, obviamente, você aciona lá o pessoal da Limpub, o pessoal vai realmente e você acaba, ao invés de dispensar aí o lixo, os entulhos em algum canteiro, coisa do tipo, você vai ter o serviço aí na sua casa, o pessoal vai e não vai demorar, hein? Que funciona. Então tem aí o catatreco, tem também a coleta seletiva, a que mencionou aqui o Júnior agora há pouco, é o 0800. O 0800 está aí, ó, 002 02 02, 0800 002 02 02. E para completar, tem também aqui o outro contato aqui, já que eu estou falando de números, né, limpeza de espaços públicos, 3645 5500, 3645 5500. Tudo isso aí, ó, você pode ligar, esses telefones funcionam e você vai estar aí tendo um serviço que vai lhe ajudar a não fazer bobagem aí, prejudicar o nosso, por exemplo, meio ambiente. Professor Lorenberg, por favor. Eu vou retomar uma pergunta que o Paulo fez no bloco anterior, Júnior, falando da taxa do lixo. E aí eu estou provocando a reflexão sua mesmo. Não faltou por parte da prefeitura fazer uma comunicação melhor para o conjunto da sociedade, ainda que parte da sociedade não iria aceitar mesmo, e como não vai aceitar, vai pagar, mas sempre chateada. Não faltou a melhor comunicação, Júnior, e ao mesmo tempo não faltou também um debate anterior com a própria Câmara de Cuiabana, embora eu digo de antemão que tem um grupo lá que não é oposição, é um grupo do contra. É muito difícil eles dialogar e discutir sobre um determinado assunto. O senhor pensa da mesma forma ou não? Na verdade, professor, nós tivemos, obviamente, nunca é demais o diálogo, né? Nunca é demais o debate. A conversa, ela é sempre necessária em todas as suas áreas e quanto mais melhor, né? Nós tivemos algumas audiências públicas que foram discutidas, o setor, principalmente o setor que necessita e que trabalha nessa área de resíduos, participou, a CDL participou, a FIENTE participou, a OAB participou. Então, vários setores participaram desse debate, onde a gente discutiu efetivamente para que seria, quanto seria, aonde seria utilizado. Evidentemente, como eu disse, a discussão, o debate, ele é sempre importante e quanto mais melhor. O detalhe é que nós temos um prazo, né? Pelo marco legal, existe um prazo para que seja efetivado a taxa de lixo. Caso contrário, como eu disse, a gente fica como se, entre aspas, inadimplente no governo federal. Então, por isso que se findou, digamos assim, os debates, para que a gente pudesse avançar. Caso contrário, a gente perderia o prazo. Mas eu concordo com o senhor que o debate e a conversa, ela é sempre necessária e quanto mais melhor. Júnior, eu tenho que encerrar o programa aqui agora. Eu só queria, rapaz, nesse encerramento, em um minuto, você me dissesse o que a Limpub pode fazer, tem planejado para esses tempos de chuvas, em termos de limpeza, para não termos problemas sérios, como já foram registrados aí em anos anteriores. Só para a gente encerrar bem rapidão aí, como é que está esse planejamento? Na verdade, Paulo, nós já iniciamos antes das águas, nós iniciamos os trabalhos, principalmente das grandes avenidas. Estamos com um maquinário pesado fazendo fazendo os córregos, evidentemente, né? Para que a gente possa limpá-los e deixá-los com um risco menor, não quer dizer que não vai acontecer, mas com um risco menor de transbordar. As avenidas estão todas limpas, para que a gente também não tenha a sensação desse mato alto, e também fazendo junto, em parceria com a Secretaria de Obras, o monitoramento das bocas de lobo,
para que a gente possa fazer a limpeza o mais rápido possível para evitar também aqueles casos. Já diminuiu muito, né, Paulo? Nós tivemos problemas... Deu uma reduzida. Deu uma reduzida porque a gente fez o dever de casa. Júnior Leite, diretor da Limpurbe, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo, e esse espaço continua a postos para bem informar, tendo demanda lá, a gente está aqui para... Muito obrigado, professor, muito obrigado, Paulo, obrigado a todos que estão nos assistindo, e nós também estamos sempre à disposição para que a gente possa atender melhor, mais rápido e com mais qualidade a nossa população. Muito obrigado. bem. Lorenberg, então amanhã a gente se encontra. Até amanhã. A Ana Cristina Vieira, secretária de Assistência Social de Várzea Grande, vai estar aqui ao vivo conosco também, fazendo um balanço das atividades sociais lá da Prefeitura. Amanhã, aqui às 7h30, eu espero você. Até lá, fica bem, fica com Deus também.